Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo de novo, novamente dando continuidade à República Velha e hoje falando de um momento extremamente importante da história do Brasil, a história de revoltas do Brasil, ocorrida em 1910, certo? Que é a Revolta da Chibata, senhores, liderada pelo senhor João Cândido, mais conhecido como o senhor Almirante Negro, tá? Tá aqui uma fotinha dele, né? Bora discutir sobre isso rapidinho. Bem, senhores, é bem curioso isso pelo seguinte, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, bora lá. Acho que dá para seguir aqui, né? Bom, a grande questão, senhores, é a seguinte. Vamos embora lá. O senhor João Cândido, ele era um tenente, certo? E assim, por que um tenente participa de uma revolta? Bora pensar da seguinte forma. Primeiro de tudo, senhores, a chamada Revolta da Chibata, ela ocorre em um momento de muito conturbado da política brasileira. É a primeira vez que entra um oligarca, um marechal, ou seja, um general, desde 1900 e 1895. É o senhor Hermes da Fonseca, certo? Presidente em exercício do Brasil, mas dentro da estrutura de origem dele, que é as Forças Armadas, você tem alguns problemas, certo? Por exemplo, você tem uma desestruturação no campo dos tenentes. Você tem gente que ganha um salário X, outros que ganham um salário Y. Se você tem influência dentro dos tenentes, você tem aumento de salário. Tinha uma questão da alimentação, a questão da desregulamentação de horários, era tudo muito bagunçado ali dentro. Mas a Marinha, né, como ela era chamada, a antiga Armada, ela vinha se reestruturando. Ela tinha acabado de comprar 3 navios de guerra, certo? Um deles se chamaria Dom Pedro, outro se chamaria São Paulo, outro se chamaria Minas Gerais. E dentro de toda essa confusão, você tem também a manutenção dos castigos físicos, que eram muito comuns na época do Império. Tá? Então, se o cara cometia um deslize, ele ganhava 25 chibatadas de prêmio, para ele ficar esperto, certo? E isso era revoltante, né? Mas, de certa forma, não era aceita, mas era consentida, porque era quase que uma tradição e tudo mais. O problema é o seguinte, senhores, em 1910, vindo da Inglaterra para cá, um cidadão, sabe-se lá o que ele fez, né? Ele foi punido com 250 chibatadas, 25 vezes, 10 vezes mais do que o correto. E aí a galera falou, não, tio, aí você quebra nós, aí a gente não tem jeito, certo? O senhor João Cândido, que está aqui na foto, né, ele vai iniciar uma rebelião na noite do dia 22 de novembro, ele vai tomar o controle do Minas Gerais, ele vai entrar em contato com o encouraçado, que eram os navios de guerra da época, São Paulo e Dom Pedro, eles vão todos para a região da Baía de Guanabara e eles têm algumas exigências, né? Eles miram os canhões para a sede do governo e falam, se não fizer o que eu quero, se não houver modificação nessa bagunça, a gente vai bombardear isso, certo? O que eles queriam? Bom, eles queriam uma coisa que já deveria ser, né? Ou seja, eles queriam concurso público para entrar na Marinha, eles queriam horários alternados, né? Até hoje são 6 meses no mar e 6 meses em terra, eles queriam alimentação decente, eles queriam salário organizado, eles queriam o fim dos castigos físicos, né? Seria legal fazer isso. Se não, senhores, o que acontece? O pau ia quebrar. A população ficou a favor deles, os jornais ficou a favor deles, aliás, o povo foi tudo lá para a praia para poder ficar a favor deles. E eles exigiram isso, certo? E eles queriam anistia também, afinal de contas, quando acabasse a rebelião, eles não queriam que ninguém fosse preso, né? Pô. Aí o que acontece? Se rebelaram, tomaram os navios da frota, ameaçou, o povo concordou, todo mundo batia palma, o exército, a população batia palma, os jornais batiam palma, certo? E o governo ficou, rapaz, esses caras, certo? O João Cândido, por exemplo, tem uma imagem dele aqui, deixa eu pegar aqui, tá ele aqui, ó, o seu João Cândido, tá? Ele era um negro estudado, certo? Então ele vai liderar o movimento, ele vai, inclusive, ler
as reivindicações na frente do jornal. Então, ele é o líder do movimento, certo? Eles exigem anistia e tudo isso que eu falei, né? Fim de castigos, melhores salários, concursos, eles exigem uma regulamentação. E o governo, óbvio, né? O governo vai arrastando até conseguir uma maneira de fazer. O problema, senhores, é o seguinte: houve um tiro de canhão uma manhã, né? E esse tiro de canhão ele atravessa praticamente o Rio de Janeiro, que era uma cidadezinha ó, meio desfocada aí. Atravessa o Rio de Janeiro e cai na favela, matando duas menininhas pequenininhas gêmeas. Aí, pai, aí acabou. Aí eles não têm mais moral diante da população, o jornal se vira contra eles, aí eles são obrigados a aceitar, os rebeldes, como eles eram chamados, são obrigados a aceitar as reivindicações do governo, querem manter a anistia, o governo fala, não, agora a gente vai discutir, certo? Vocês serão anistiados, entrega pra gente aí tudo, certo? E o governo fala, olha, nós vamos fazer essas melhorias que vocês estão pedindo, há uma cerimônia de entrega de fim da rebelião, né? Todos eles são anistiados, teoricamente, certo? E cada um vai para sua casa, certo? E devolve o encoraçado para o governo toma. O problema é que o governo não cumpre com o combinado. O governo começa a prender todo mundo. E alguns tentam fazer uma segunda revolta e retomar os navios, mas os navios agora já estão cheios de gente leais ao governo. E aí o que acontece? Todos eles são presos. O senhor João Cândido vai ser preso no hospício acusado de loucura, né? O senhor João Cândido vai ser preso em um hospício acusado de loucura. E aí, senhores, não tem jeito, certo? A revolta acaba, mas o governo que é esperto nem nada, ele faz o quê? Aqui você tem a carta do João Cândido lendo as reivindicações, os trechos do jornal. O presidente Hermes da Fonseca tinha prometido anistia, mas assim, uma das questões que ocorre é o seguinte, certo? O governo, depois que prendeu, depois que comandou, o que ele faz? Ele decide fazer exatamente as reivindicações, colocar em prática as reivindicações da revolta. Então ele vai regularizar salário, estabelecer concurso público, concurso interno para crescimento de patente, certo? Ele vai estabelecer uma melhor ordem, ele vai estabelecer a melhor alimentação, para evitar que coisas como isso aconteçam. Prende o senhor João, ele vai passar 10 anos preso, tá? E aí ele acaba, eu tinha uma imagem dele bem antiga, tá aqui, né? Isso é do pai, é dele já de idade. A revolta da Chibata, ela serviu de estopim, ou melhor dizendo, ela serviu de condicionamento de base para uma revolta que vai ocorrer 12 anos depois, que é a revolta do Forte de Copacabana, não tão longe daí, certo? Que a gente fala na próxima aula. E é bem curioso a gente entender sobre isso, porque a revolta da Chibata ela é uma revolta muito forte, que ela é uma revolta interna, necessariamente esquecida, mas ela é uma revolta interna. O Sr. João Cândido, ele foi solto depois, ele foi preso em um hospício acusado de loucura e tudo mais, ficou lá dentro uns 10 anos tomando choque. O filho dele morreu recentemente e até hoje a família briga na justiça para reconhecer a prisão dele como uma prisão política que cabe indenização, certo? E o mais curioso é que o governo brasileiro ele não faz isso, mas em 2003 o governo brasileiro perdoou eles, né? Reconhecendo que o motim teve intenção política e foi abafado com intenção política, porém não anistiou, aliás, não deu indenização à família dos que se sublevaram, né? Mas a revolta da Chibata é isso, senhores, tá? Deixa eu voltar aqui para a nossa página inicial, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo e até a nossa próxima aula, senhores.